Olá, estamos começando com nossa lição 4 do curso Storyline, com o tema Heróis Comuns das Missões Modernas. Estamos vendo a história de Deus e como nós encaixamos dentro dessa história maior. E vamos a ver a história de algumas pessoas que foram como um divisor de águas entre na obra missionária. E vamos ver a William Carey, é chamado como pai das missões modernas. Ele era sapateiro, professor, pastor, e ele tinha um mapa no seu na sua oficina na sapataria. Ele sempre olhava esse mapa do mundo, e também ele lia os escritos do conquistador, do viajante, Capitão Cook. Ele pensava nesses povos que ele conhecia quando fazia essas suas viagens. Então ele pensou que a igreja tinha a responsabilidade de levar o evangelho até esses lugares. Naquele tempo não se pensava muito em missões, nas missões, até que, e uma vez, quando ele estava numa reunião de pastores, quando se perguntou que ideias propõe, e ele falou sobre a responsabilidade da igreja de chegar aos não alcançados. Quem estava dirigindo fez sentar ele e falou: se Deus quer alcançar a essas pessoas, pode fazer sem sua ajuda e sem a mim. Mas Guilherme Carey não parou aí, William Carey não parou aí, e ele continuou. Ele escreveu até um documento que se chama Investigação, onde ele falava sobre. Ele também tem uma típica frase que ele, um título de uma pregação de esperai grandes coisas de Deus, empreendei grandes coisas para Deus. Deus vai fazer muitas coisas, mas nós também devemos fazer grandes coisas para Deus. E ele é chamado o pai das missões modernas, porque ele também apresentou a proposta da necessidade de criar estruturas para poder fazer a missão. Ele foi o precursor das agências missionárias dos departamentos de missões, porque ele falou de que era necessário uma estrutura para pensar, planejar, ter estratégias para o chamado, treinamento, envio, cuidado de missionários. Naquele tempo não se pensava nisso. E desde Guilherme Carey, que se começou a ver nessas estruturas que depois eh, seguiram, por exemplo, outras pessoas e se formaram as sociedades missionárias, que são os precursores das agências missionárias e departamentos de missões. E a segunda pessoa que nós vemos no curso é Hudson Taylor. Hudson Taylor também foi como missionário, mas um diferencial dele foi que ele não foi só onde iam os outros missionários. Ele foi para a China, e os outros missionários iam nas cidades da costa do oceano. E ele pensou: por que não vamos para o interior do continente? E ele criou uma missão que se chamou Missão ao Interior da China, que até hoje está essa organização, mas agora tem o nome de OMF. E ele também teve outra coisa, ele pensou também outra coisa, que para ganhar as pessoas era necessário ter uma contextualização transcultural. Foi aí que ele começou a usar as roupas dos nativos, comer a comida que eles comiam, porque ele pensava que dessa forma era mais fácil chegar a eles para entregar o evangelho. Outra pessoa que nós vemos aí na lição é Cameron Townsend. Cameron Townsend era um estudante, um cristão muito empolgado, que ele começou a ir com seus colegas fazer viagens missionárias no México, Guatemala, e ele enchia
seu carro, sua Kombi com livros, com Bíblias, e ele ia para começar a distribuir e vender Bíblias. Até que ele chegou em um lugar na América Central, onde um indígena pegou a Bíblia, viu que estava em espanhol, e ele perguntou se é que não tinha uma Bíblia no idioma dele. Era um, era um idioma, era um indígena nativo. E Cameron Johnson falou que não tinha. E ele falou, esse não me serve. E falou, como é que o Deus é tão poderoso e ele não consegue falar minha língua? Essas palavras bateram muito forte no coração de Cameron Townsend, e então ele foi para seu país de novo, para os Estados Unidos, e se preparou para voltar, mas agora como tradutor bíblico. E ele fez um grande trabalho de tradução bíblica, ele traduz a Bíblia nesse idioma, e depois, quando terminou, ele pensou, agora, em que idioma eu vou traduzir a Bíblia? Várias etnias foram para ele para pedir, agora nós queremos a Bíblia no nosso idioma. Ele então viu que não daria todo o tempo da sua vida para traduzir todas essas línguas e fez uma pesquisa de quantas línguas existiam nessa região e ele viu que ele não podia, ele sozinho. Então ele mudou de estratégia. Ele, em vez de traduzir outra Bíblia, ele começou a mobilizar outras pessoas para que fossem tradutores da Bíblia. Era mobilizar e treinar. E aí criou duas organizações, Tradutores Bíblicos Wycliffe e também o Instituto Linguístico de Verão, que se chama agora, e ele começou a preparar, chamar, mobilizar e treinar futuros tradutores. Depois nós vemos outro, Donald McGabran. Esse missionário, ele foi e quando, no campo missionário ele observou que tinha várias classes sociais, várias castas que não se comunicavam um com o outro, grupos humanos, grupos, sociedades que não interagiam. E ele viu que não era muito difícil chegar a todos e que era necessário focalizar-se em grupos humanos. Foi assim que ele começou a evangelizar e alcançar esses grupos de família, sociedade, e ele pensou que seria um grande avivamento quando existissem grandes movimentos sociais a partir desses grupos humanos. Não era apenas ir à etnia, senão também ver dentro dessa etnia quais eram os grupos familiares, grupos sociais, clãs, castas, e apontar para alcançar esses clãs, esses grupos sociais. Então, estamos terminando então esta lição. Espero que vá bem com vocês e desfrutem esta lição. E também recomendo uma coisa a vocês. Busquem livros de biografias desses missionários que estamos estudando e também de outros, e vai ser uma grande bênção e motivação para a vida de vocês. Deus abençoe. Então,